Presta atenção, você que vive nas redes sociais. Você sabia que ostentação em redes sociais pode ser checada por fiscais na declaração do imposto de renda? Nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito tributário, Raíssa Franca Ferro. Ela vai tirar dúvidas para a gente e os cuidados ao declarar o seu imposto de renda. Raíssa, querida, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito bom a gente conversar sobre esse assunto, porque hoje vai abrir um leque de muitas informações e, ao mesmo tempo, dá oportunidades também para que as pessoas entendam que nem sempre a ostentação é o melhor, não só a se fazer, mas principalmente entender que quando envolve dinheiro, tudo tem que ser dada a satisfação, né? Exatamente. Tudo bem, Raíssa? Tudo bom. Primeiramente, muito bom dia. Muito bom dia. Eu estou aqui em nome do Instituto Piauiense de Direito Tributário, na pessoa do Dr. André Chaves, presidente, que convidou. Então, agradeço demais o convite de vocês. A gente fica extremamente feliz também, até porque, assim, ostentar até quando e até quanto vai ser positiva essa ostentação toda, né? Assim, a ostentação, ela não é proibida ao contribuinte. O contribuinte pode demonstrar o que ele tem, o que ele tem e o que ele não tem. Só que essa prática de fiscalização da Receita não é novidade. Então, desde 2018, ela vem cruzando informações e a rede social é um lugar onde ela encontra pontos que possivelmente, se você não tiver colocado na sua declaração de imposto de renda, você pode ser pego. Vamos explicar para quem está em casa como é que funciona mais ou menos essa questão da ostentação e o imposto de renda, a declaração. Assim, quando você faz essa declaração de imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você tem que colocar obrigatoriamente os imóveis, os bens que você tem em sua posse, né? A partir do momento que você não coloca esses bens, um cruzamento de dados com outras fontes, a Receita Federal pode encontrar esses bens. Então, por exemplo, no Detran, ela encontra um veículo que está no seu nome, mas você não declarou. Nos cartórios, ela encontra um imóvel. Até mesmo em consultas médicas. Se o paciente declarou no imposto de renda pessoa física dele, que ele fez uma consulta médica, e o médico, no imposto de renda pessoa jurídica dele, não declarou essa receita advinda dessa consulta, esse cruzamento de dados pode chegar a essa inconsistência. A partir dessa inconsistência é que a Receita Federal busca, por meio da rede social, confirmar realmente se o contribuinte está ali ostentando uma coisa que ele não declarou. E aquela história, o que pode acontecer se você não tem esse conhecimento, se você não busca um contador para fazer, na verdade, toda essa pesquisa, ou se, por exemplo, você não deixa o seu contador a par ou vice-versa, depois, se caso você for consultado pela Receita ou você for intimado pela Receita, você tem total liberdade de apresentar ou explicar por que não foi apresentado. Com certeza. É um direito que você tem. Sim. Mas até aí, na verdade, o que a Receita quer saber e o que é importante você também ficar atento é que essas informações elas vão ser checadas e essas informações vão levar este produto até a pessoa que não fez a declaração. Exatamente. Seja ela a recebedora ou, no caso, quem fez esse depósito, né? Exatamente, é desse jeito. O contribuinte ele tem direito à ampla defesa, garantia constitucional, ele tem que se defender e pode se defender de uma coisa que aconteceu. Então, muitas vezes é um erro, você não fez de propósito, né? Mas quando a Receita Federal encontra indícios de fraude e percebe, por exemplo, um parente dono de uma empresa que não tem uma rede social que se ostenta o tempo todo, mas já o parente dessa pessoa ligado diretamente a ele está sempre ostentando imóveis e patrimônios da empresa, pode-se colocar aí que aquela pessoa parente é um laranja. Então, eles estão sempre observando isso, entendeu? Mas você pode se defender, obviamente, né? É aquela história, você anda de fusquinha, mas ostenta um carrão. Exatamente, né? Você mora numa casinha, mas quando vai ver, você tem um casarão. Exatamente. Então, assim, são muitas informações, né? Para a Receita Federal, se você tem
uma casinha, uma renda pequena, e na sua rede social você ostenta uma vida, um padrão de vida luxuoso, é óbvio que ali tem uma inconsistência. Você vai ter que dizer de onde é que vem esse dinheiro. Há um tempo atrás, esse tipo de coisa não acontecia. Hoje, tá mais de olho, né? Com certeza. Todo ano, a Receita Federal amplifica as suas fontes de dados, amplifica as suas interfaces artificiais, para estar sempre buscando possíveis fraudes, inconsistências. E, na verdade, isso não é um alerta. Na verdade, isto mantenha suas informações declaradas de fato, porque independente de qualquer coisa, ela vai chegar. Sim, com certeza. Seja pela rede social ou por outras fontes, como eu já falei, Detran, cartório e empregadores, a Receita pode colocar você na malha fina. Então, o melhor a se fazer é declarar o seu imposto de renda de acordo com a sua vida. Realmente. E quando, por exemplo, existe o outro lado, na verdade, não declarava, não declarou e automaticamente, de repente, ele é pego na malha fina. Sim. E aí ele vai ter que fazer uma declaração. Quem está do outro lado, como é que fica nessa situação? No caso, a Receita Federal? A Receita Federal relacionado a, por exemplo, vamos falar dessa questão de ostentação. Sim. No caso, essa pessoa que recebeu, digamos, um presente, né? Sim. Como é que ela tem que se comportar diante dessa situação? Quando ela recebe um presente, ela pode declarar aquele bem como quitado. Desde entendeu? que ele Desde que você seja algo que declara. tem que ser declarado. Exatamente. Por exemplo, se você me dá um carro, com certeza esse carro vai ser traçado para o meu nome, né? Então, o mais certo a se fazer é que eu declare este carro na minha declaração de pessoa física, né? Para que conste lá que eu tenho esse bem. Porque se eu não declaro esse bem naquele meu IR, com certeza a Receita, com cruzamentos de dados, com tudo, até mesmo com a rede social, se eu demonstro que tem aquele veículo e não coloca, ela vai me pegar em malha fina e vai pedir explicação por que eu não coloquei. Você sabe que cada dia que passa, eu vou percebendo mais e mais que esse mundo das redes sociais tá caindo meio que um pouco da ficha. Sim. Isso serve também para aquelas pessoas que, na verdade, querem ostentar com o que não tem. Exatamente. Eu acho que está na hora assim, das pessoas abrirem um pouquinho mais o olho. Você tem que valorizar o que você tem e parar de viver com o que não tem, com o que é uma ilusão. Porque isso também acaba afetando aqueles pequenos profissionais que estão ali, aquelas pessoas que estão ali fazendo um trabalho e que, de repente, são até prejudicadas por tanta ostentação, né? Com certeza. Tem muitas pessoas que fazem um trabalho belíssimo de pequena visualização justamente por isso, porque ela não ostenta que a empresa dela é em patamares superiores ao que realmente é. Então, ela passa assim, a humildade de que a empresa é aquilo e, por consequência, tem poucos clientes em comparação com aquela empresa que demonstra ter um patrimônio. E ninguém está dizendo que não é para você ter. Quanto mais você cresce, melhor é. Quanto mais você evolui, melhor é. Sim. Mas tem que ser declarado. Exatamente. Tem que ser tudo colocado nos conformes, porque a Receita Federal ela não é um órgão que quer te multar, ela não faz isso de propósito, né? Ela faz tudo de acordo com a legislação, então você tem que seguir a legislação para não ser multado, para não ser pego e não ter problemas futuros, né? Raíssa, eu queria que você pudesse dar mais dicas, ou todas já foram dadas, para as pessoas que estão agora assistindo a gente, que são fiéis das redes sociais e que gostam tanto de estar à frente, que muitas vezes não tem nem noção de que isso é um alerta, né? Sim, uma ajuda até. É verdade. Mas eu digo sempre, ostentar não é proibido. Você pode mostrar o seu padrão de vida nas suas redes sociais e tudo bem. Agora, é importante que você demonstre que você tem aquela vida também para a Receita Federal, para não cair numa possível malha fina e ter uma dor de cabeça muito grande, tendo que se explicar para a Receita. Então, a indicação mantenha o seu padrão de vida declarado, da forma como você vive, tenha sempre a ajuda de bons profissionais, tanto na área tributária como na área contábil, para que você consiga ali manter um equilíbrio entre o que você demonstra nas suas redes sociais e também o que você declara. Tem que ser tudo ali no equilíbrio. É muito importante o que você está falando, porque quando você contrata um advogado ou quando você contrata um contabilista, né, um contador, na verdade, este contador, ele está vindo para você porque você desconhece o assunto. Exato. Então, você está contratando ele. Se você contrata, seja o advogado,
tributário, se você contrata, seja o contador, a ideia é, se eu desconheço, ele vai me ajudar a mostrar. Então você tem que ficar atento sobre todos os aspectos. Questionar, buscar, entender, procurar mais informações. Se tiver dúvida, procura um outro contador, mas tenha muito cuidado. Para você não ficar na mão de pessoas que muitas vezes, de uma certa forma, no lugar de estar te ajudando, está lhe prejudicando. E se você realmente não sabe o que você tem que declarar, vá em busca, procurar saber, entender bem direitinho para que você possa ajudar o seu contador. Exato. Porque às vezes está lá o profissional tentando lhe ajudar, mas você está escondendo o que na verdade é para ser mostrado. Sim, né? sim, Você busca o profissional vai te ajudar. Ou vice-versa, mas cabe a ambos fazer um trabalho realmente certo, né? Exatamente. Não tem como o contador ou o advogado saber o que você realmente tem. Você tem que trazer todo o aparato de documentações para que a gente declare e para que a gente faça, por exemplo, no caso do advogado, uma defesa que lhe ampare em todos os sentidos, né? Para que a gente consiga ali tirar você daquela situação da malha fina. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu acho que esse assunto foi muito importante para o momento. Acho que muita gente vai ficar atento sobre isso. E presta atenção, tá? Ninguém tá mandando você não ostentar o que você tem. Se você tem, ostente. Mas não esqueça de ficar atento, porque dependendo do que você tem que ser declarado. Não é isso? Verdade.